Boa tarde, hoje é sexta-feira e temos live às 15 horas. Enquanto vocês vão entrando aí, se organizando para entrar, eu vou colocar o texto que nós vamos trabalhar aqui. Colar, publicar e... peraí, fixar. A paz aí, sejam bem-vindos. Vi que a Larissa entrou, o Bruno entrou, irmã Cida, glória a Deus. Sofia, lá de Curitiba, olha só, seja bem-vinda. Amém. Sônia, saudade da Sônia. Amém. Glória a Deus por vocês estarem aqui conosco. Amém. Olha aí os irmãos entrando. A paz. Tá um pouquinho frio, né? Minha casa é super fria, irmãos. Então, se eu tiver de blusa e vocês estiverem um pouquinho mais quente que eu, mesmo estando em São Paulo, tenha certeza que é o frio da minha casa. Amém. Olha, hoje é sexta-feira e que precioso poder falar do Senhor Jesus hoje, né? Aqui na igreja de São Paulo nós estamos fazendo aquela oração de 24 horas. Hoje de madrugada eu estava orando, mudei um pouquinho meu horário para a oração e foi muito precioso estar orando ao Senhor, me derramando diante de Deus. Eu estou até com olheira porque eu dormi muito tarde, acordei muito cedo, então, mas foi muito precioso, né? Realmente esse tempo é um tempo onde nós temos tido a oportunidade de estar mais próximo do Senhor. Perdão. E esse estar mais próximo do Senhor tem nos feito viver coisas que não, experiências que não tínhamos vivido ou que fazia tempo que não vivíamos. Eu me lembro que quando eu era jovem, o ano passado, eu tinha essa oportunidade de, na parte da tarde, estar num quarto e ali orar ao Senhor, ou quando chegava da faculdade, do serviço, no meu quarto orar ao Senhor, e agora, de novo, o Senhor tem me permitido viver esse tempo. Então tem sido muito precioso essas experiências no Senhor, né? Amém. Glórias ao Senhor por tudo isso, né? Que o Senhor também visite a tua vida. Amanhã, às 20 horas, na verdade às 19h30, eu vou estar trazendo a palavra para os jovens lá na igreja de Ipanema. Então eu vou estar na igreja do meu amigo, meu grande amigo, pastor Balan, e aí vocês se organizem para estar lá conosco. Então amanhã eu vou estar às 19h30 numa live com a igreja de Ipanema. Amém? Estou muito feliz de poder estar com meus irmãos. Amém, Sara? Glória a Deus. O pessoal de Valinhos está entrando, o pessoal de Jandira já está aqui, São Paulo também já está. Os irmãos amados, queridos aí das outras igrejas. Olha aí, Alasca chegando. Ô, minha irmã, te mandei mensagem nessa madrugada, você estava dormindo, hein? Depois nós nos falamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então tá. Vamos orar ao Senhor, vamos começar nossa palavra de hoje. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti e te agradecemos porque Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, que nos conhece, Senhor, no nosso íntimo. Ah, Deus, como é bom estar diante da Tua presença, como é bom sentir o Teu Espírito, como é bom se sentir, ó Pai amado, debaixo de Tuas asas. Senhor, que esse Espírito invada a cada irmão que está me ouvindo, Pai. Que esse foi o meio, Senhor, que o Senhor tem usado para falar aos seus corações. Então, que cada um seja visitado pelo Teu Espírito Santo. E essa palavra, Senhor, possa alcançar os seus corações, aonde quer que eles estejam. Mostrando que Tu és um Deus, ó Pai amado, que está em todos os lugares, ó Pai amado, Senhor, onipresente, onisciente, com todo o poder, porque é onipotente. Nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aqui eu ouvi. Irmãos, hoje eu vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou usar 3 Bíblias, tá? E eu vou dizer por que eu vou usar 3 Bíblias. E aí eu vou explicar para vocês o que eu recomendo com relação à Bíblia. Tá? Muitas pessoas que gostam de comprar Bíblia com estudo, tá? Eu não gosto de Bíblia com estudo, porque primeiro você fica comendo aquilo que já foi mastigado, tá? Eu acredito que por uma consulta ela está valendo, mas para leitura diária eu não gosto, tá? Então eu procuro usar a Bíblia simples, que tenha só a versão dela mesmo, o mais simples possível. Mas para alguns momentos, para entender aquele momento, é bom ter uma segunda, uma terceira Bíblia,
porque te abre a compreensão histórica, de colocação, né? Então hoje eu vou estar usando a Bíblia Católica, né? Nós vamos usar a Bíblia Católica, que é a Bíblia de Jerusalém, tá? E aqui tem a tradução dela é muito importante. Eu vou ler naquela Bíblia a mensagem que eu sempre uso, porque ela é de mais fácil compreensão, mas você vai ver também que eu vou estar usando essa Bíblia aqui, que é a Bíblia que eu uso todas as vezes que eu faço as minhas lives, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a mente do cristão, né? A cabeça, né? Não necessariamente a mente física, né? A cabeça física, mas o que tem dentro, né? E muitas vezes, né? E aqui vocês vão entender o que eu estou falando, a nossa mente, a forma como nós processamos, né, as coisas, elas estão alicerçadas, amparadas em uma razão das coisas que estão no exterior, né, nas coisas que estão aí na cultura onde vivemos, né? Então, eu posso pensar como um paulistano, eu posso agir como um paulistano, eu posso ter uma razão de um paulistano porque eu moro em São Paulo desde meu nascimento e assim por diante, né? Ou como um brasileiro, né? E isso não é ruim no aspecto lógico da coisa, mas isso é limitado para a compreensão da palavra de Deus, né? Da mesma forma que nós temos que ter a mente, nós não podemos deixar de ver as coisas que estão no nosso exterior, mas a formação interna nossa, as nossas convicções, elas precisam estar na cruz de Cristo, nos princípios, nos valores do reino dos céus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ler um pedaço da história muito curioso, né? Quase futurista, quase Disney, né? De um pedaço da igreja primitiva onde acontece coisas sobrenaturais e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Hoje para nós seria mais do mesmo, mas naquele momento eram coisas sobrenaturais, né? No momento que Pedro ele é preso e que um anjo do Senhor visita ele na cadeia, né? E nós vamos entender como que a mente daquela igreja local, né, funcionava amparada em Roma, né? E aí eu começo dizendo que Roma ela não tinha apenas o domínio regional, local, territorial de Jerusalém. Roma também tinha o domínio das cabeças, né? As pessoas pensavam como os romanos. Elas absorveram a cultura daquele império. As arenas de gladiadores, elas eram verdadeiros palcos de sangue e aquilo se espalhou na mentalidade de forma comum, quase que natural entre todos os judeus que tinham uma lei completamente divergente e diferente de Roma. O que nos mostra que nós podemos ser reféns de uma cultura ímpia, de uma cultura pagã. E isso pode estar dentro, e muitas vezes está dentro da igreja, e é isso que nós vamos ler. Então, eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, e eu vou ler numa tradução bem diferente, mas ela é fácil de compreender, tá? Vai parecer que eu estou falando, ao invés de estar lendo um pedaço da Bíblia, mas você acompanha na sua Bíblia para você entender como eu estou passando uma versão mais simples de tudo isso. Então, Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 25, é uma leitura razoável, então acompanhe na tua Bíblia. Vamos lá. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância da cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa, as algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade.
achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar. Isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. Aqui em alguns vai estar Marcos, tá? A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rod veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo, disseram, mas ela insistia em sua história. Ainda céticos começaram a dar asas à imaginação. Deve ser um anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo a porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Tá? A história continua porque vai falar que Herodes ficou revoltado com isso, porque ele queria entender o que estava acontecendo, ele não conseguia entender o que estava acontecendo e manda matar os soldados, né, que tinham que fazer guarda para Pedro. Vocês viram que a leitura é bem diferente, né, e ela é bem atípica, mas era só para vocês compreenderem como tudo aquilo era visto, se nós pudéssemos transmitir a palavra nos dias de hoje. O fato é que há tanta coisa para falar nesse texto que nós vamos tentar colocar aqui nesses 30 minutos que nós vamos estar falando. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é como Deus trabalha. Primeiro que nós não podemos vincular essa história a um filme de Indiana Jones, a um filme de aventura, de ação, de fantasia, porque associar Deus a um mercenário, né? Ele contrata anjos para raptar os seus, tirar da cadeia, né? Aqui, embora pareça uma história de ação, nós vemos no detalhe como Deus trabalha. Um anjo aparece na prisão, né? E ele não está preocupado em tirar Pedro, né? Ele já sabia que ele ia tirar. Mas há uma preocupação que mostra a natureza de Deus. Coloque tuas sandálias, vista-se, coloca um casaco. É interessante como Deus se preocupa com as nossas limitações, como Deus se preocupa com o detalhe da nossa humanidade. Talvez passaria batido, se você fosse salvar alguém, que importa se ele está calçado, se ele está com roupa, se ele está sem roupa, se ele vai sentir frio quando sair na rua, mas para Deus isso é importante. O que nos mostra que nós não temos um Deus que é espectador, nós não temos um Deus que ele é distante. Quando o rei Ezequias, fazendo um paralelo, né, quando o rei Ezequias está recebendo a notícia de morte, né, através do profeta, ele olha para a parede, chora e diz: Senhor, lembra-te dos dias que eu te servi. Deus imediatamente manda o profeta voltar e diz: eu lembrei, e realmente você me serviu, e vai viver mais 15 anos. Nós percebemos o quanto Deus é detalhista, o quanto ele tem na mão dele toda a nossa história. Por que não confiar em Deus? Por que não nos entregar a esse Deus? Por que não romper com as raízes, com os fundamentos, com as ligaduras desta vida, deste mundo? Por que não cortamos o cordão umbilical com o paganismo, com as coisas erradas, com a carnalidade, com o pecado? É muito melhor estar nas mãos do Senhor. Que Deus se preocuparia com a sandália. Os seus pés poderão se machucar nas pedras. Que Deus se preocuparia com o sereno, com o frio. Você não pode pegar um vírus, você não pode ficar resfriado. Eu preciso que você esteja bem. Eu preciso que você esteja saudável, que você esteja ótima, em ótima forma. Nós temos um Deus, como diz Isaías, né? Não há um Deus que trabalhe para aqueles que nele buscam, né? Aquilo que não chegou, ele fala, né? Aquilo que não chegou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nem subiu ao nosso coração,
É o que Deus separou para aqueles que buscam, para aqueles que o amam. Deus trabalha como inédito, mas Deus trabalha como um pai. Então, nós olhamos essa história e percebemos o cuidado de Deus. Um anjo, ele está ali passando por várias e várias camadas de segurança. Havia um guarda a noite toda, do lado direito e do lado esquerdo. Pedro estava preso com algemas, com correntes. Na frente tinha mais 2 guardas e tinha mais 4 turnos. Você percebe que tudo aquilo ali já era por demais quase impossível de se acontecer. Mas o anjo está preocupado se Pedro está bem. Você está bem? Olha, coloca as sandálias no seu pé. Que Deus é esse? É o nosso. É o nosso Deus. E Ele não se cansa de mostrar o quanto nos ama. Ele não se cansa de mostrar o quanto você é importante. Eu não sei se você já teve alguma prova do amor de Deus. Eu já tive inúmeras. Mas é tão lindo saber que Deus se importa com aquilo que é a nossa limitação, a nossa fragilidade. Deus tinha um propósito lindo na vida de Pedro. Deus tinha um propósito lindo na vida daquele homem. E nós percebemos o cuidado que ele tem. Calma que nós não chegamos na mente. Eu falei que tinha muita coisa para falar, né? E aí, vamos para o versículo 11 do livro de Atos, né? Capítulo 12 e 11, né? Diz assim, ó. Então Pedro, voltando-se a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. É muito triste, né? Porque não é só Pedro que fala isso. Paulo também fala. Em perigos, muitas vezes, em perigos de irmãos, ele usa. Às vezes nós não sabemos quem é que está do nosso lado. Às vezes achamos que o irmão comunha e tem a mesma fé que nós temos, mas percebemos que dentro da igreja ainda existem pessoas, dentro dos caminhos, dentro da religião, vamos pensar assim, ainda existem pessoas que estão com a mente de Roma, que estão com a mente de São Paulo, que estão com a mente do mundo, que estão com a mente desse sistema, que funcionam com essa razão. Havia ali, naquela época, as arenas de gladiadores em que somente um homem saía vivo. Havia um grande derramamento de sangue, havia uma coisa dantesca, horrorosa. Mas aquilo era tão normal para aquele padrão, para aquela sociedade, que absorveu-se de uma forma tamanha que chegou-se na cultura religiosa, nas igrejas, nos lares cristãos. Os judeus estavam esperando a morte de Pedro. O mesmo Pedro que 2, 3 dias antes, que alguns meses antes tinha curado um coxo na Porta Formosa e que tinha feito os sinais e maravilhas e 5.000 pessoas se converteram. Percebe-se o quanto a nossa mente precisa mudar. Eu não posso simplesmente me moldar e me conformar com a realidade dessa vida. Eu posso estar no conforto da minha casa, eu posso estar no dia a dia do meu trabalho, agindo como um ímpio e vestindo a roupa de um cristão. A nossa mente precisa ser mudada. Pedro, ele percebe o lugar que ele está, o contexto que ele está. O maior perigo de Pedro não era a prisão. O maior perigo de Pedro não era estar nas mãos de Herodes, um homem que na sequência morre, comido por uma bactéria carnívora, alguma coisa assim diz os teólogos, mas o maior perigo de Pedro era estar no meio de uma geração dura e incrédula, que não cria em Deus. Eu ficaria muito triste se essa palavra não quebrar o coração duro que muitas vezes pode estar o seu hoje. Talvez você seja esse povo que se conforma com as coisas dessa vida, que aceita as coisas erradas, que acha isso normal, que traz isso para uma realidade. Olha, não é bem assim que diz a palavra de Deus. Não é bem... O pastor fala isso, mas não é assim. O pastor, ele vive um mundo, uma bolha, ele vive um mundo paralelo. E nós estamos olhando e tendo a prova de que as coisas de Deus são sérias. Há um princípio valoroso, um princípio do reino que precisa entrar dentro das nossas mentes e que muitas vezes não consegue porque nós nos moldamos e nos conformamos com a mente de Roma. Esse mesmo Pedro que teve essa experiência, esse mesmo Pedro que viu o cuidado de Deus e o descaso dos seus irmãos, porque ele era judeu nato, puro sangue. Esse mesmo Pedro teve uma revelação de Deus. Ele era um homem letrado, sem instrução, mas a palavra do Senhor foi revelada. Ele também não acreditava no que estava acontecendo, era surreal para ele ver uma porta subir automaticamente. Isso hoje nós vemos nas janelas das casas. A porta da igreja sobe automaticamente, mas como que alguém vai explicar esse fenômeno? Era difícil para explicar para as pessoas, né? A minha irmã está aqui, a Neila.
E nós estávamos falando sobre experiências, eu dizia, Neila, às vezes eu vejo coisas que eu acho que é tão difícil de falar que eu nem falo, eu acho que é coisa da minha cabeça. Porque Deus nos revela coisas tão maravilhosas que não é do nosso dia a dia, nós não compreendemos, mas isso não quer dizer que não é Deus. Deus tem falado de muitas e muitas formas. Ele tem trabalhado para quebrar a razão que há dentro das nossas vidas. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Essa é a verdade, né? Então esse mesmo Pedro, olha que interessante, vamos lá para 1 Pedro 3,12, né? 1 Pedro 3,12, olha o que ele fala. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Por que Pedro tem essa revelação, né? É um versículo tão comum, tão conhecido, né? Sim, mas o que tem a ver? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? Não entendi por que o Senhor está querendo dizer isso, né? É simples, porque se você ler no versículo 5, cadê aqui do livro de Atos, né? Atos 12, 5, cadê aqui? Dá para a gente ler. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Pedro percebeu que era a oração de uma igreja intercessora que enviou um anjo até aquele lugar. Eu imagino toda a igreja primitiva, eu imagino todos eles, que 5.000 pessoas ficaram sabendo da prisão desse homem, de um homem que era o instrumento de Deus, clamando, Senhor, livra-o, Senhor, não permite. 5.000 pessoas que iam na contramão de uma cidade inteira. Talvez milhões de pessoas querendo a morte dele, mas 5.000 pessoas. Que fosse 5, como Abraão fala, né? Senhor, se houver 5 pessoas em Sodoma, por amor aos 5, né? Você vê que quando há um intercessor na parada, quando existe uma igreja que ora, quando existe uma pessoa que realmente busca a presença do Senhor, as mãos do Senhor se movem de forma sobrenatural. Então, Pedro, ele podia escrever o capítulo 3:12 com muita propriedade, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Se você ora na tua casa, se você dobra o teu joelho, não pense que isso é palavra jogada ao vento, porque tudo que nós falamos será contabilizado diante de Deus. Mas faça isso com uma mente cristã. Não faça isso como um religioso, não faça isso porque o teu pastor mandou, não faça isso porque as pessoas fazem, mas faça isso porque você crê em Deus, porque você crê em Cristo, porque você crê num Deus que pode todas as coisas. Aquele homem, aquele apóstolo, ele podia dizer, os olhos do Senhor olharam para as orações da igreja, porque se não fosse a oração da igreja, eu estaria ainda preso ou morto. E a palavra é bem clara, ele dormia como um bebê. Eu li aqui, em outras fala que ele dormia tranquilamente, né? Mas é tão precioso saber que Deus, ele ouve a nossa oração, mas se a sua oração não está sendo levantada como um incenso agradável diante do Senhor, é porque talvez você esteja como a casa de Maria, mãe de Marcos. Então, são duas coisas que nós temos que entender nesse texto, e é claro, tem que ficar claro. Primeiro, no versículo 5, Lucas relata aqui no livro de Atos que Pedro sabia que a igreja estava orando. É muito personagem aqui, Pedro, Lucas, né? Então a primeira coisa que nós lemos em Atos para não ficar confuso, havia uma igreja intercessora. Aqui a igreja é geral, aqui é tudo. Havia uma igreja gloriosa que orava. Mas no momento em que Pedro ele sai da cadeia e que tudo aquilo é surreal, né? Absurdo de tão surreal, ele pensa, eu preciso ir para algum lugar, né? E aí nós vamos para a terceira colocação de hoje, que é, ele não vai para a casa dele, né? Às vezes eu fico pensando sobre as lutas, né? Eu pulei as fechaduras abrindo, mas eu vou voltar nelas, tá? Mas é só para a gente continuar o raciocínio. Eu fico pensando nas pessoas hoje que elas passam um período com Deus. Elas têm uma experiência com o Senhor, Deus fala, Deus age, né? Até o pastor Lúcio, né, pegando o gancho dele, linda pregação na quarta-feira aqui para São Paulo, ele disse uma coisa, que as pessoas ficam com expectativas pela convenção, né? E nós estamos numa convenção de 90 dias, de 100 dias já. O que nos mostra é que nós não temos que ter uma expectativa por 5 dias, mas nós temos que ter uma expectativa diária, por todo o derramar do Senhor em nossas vidas, por algo que aconteça diariamente. E quando nós estamos reunidos, aí a coisa acontece de forma muito mais abundante. O fato é que Pedro sai da cadeia e não vai para a casa dele.
Ah, eu estava preso, agora eu vou ver os meus, eu vou matar a saudade. Para mim chega dessa história de igreja. A gente começa a fazer as coisas do Senhor, servir a Deus e o inimigo se levanta. Eu quero saber de uma coisa, eu quero assumir do mapa. Não há essa preocupação. Pedro, ele percebeu no contexto em que ele estava inserido. Uma das coisas que acontecem com nossas vidas, no momento em que nós somos visitados pela presença do Espírito Santo, é que aquele cuidado da vida, que aquela coisa natural do homem, ela some, dando lugar ao homem espiritual. Nós passamos a nos preocupar com as coisas do reino, nós passamos a nos preocupar com as coisas de Cristo, com a palavra avançando, com o reino avançando, com o evangelismo. Toda a nossa mente se volta ao cuidado de Deus. Saímos da convenção, voltamos para casa, voltamos à realidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu pão, eu tenho que fazer as coisas para essa vida, eu tenho que me submeter à razão de Roma. Não precisa ser dessa forma. E Pedro nos comprova isso. Ele não foi para a casa dele. Ele simplesmente pensou, qual é a casa mais próxima? Uma leitura minha aqui, né? Qual é a casa mais próxima? Eu vou para a casa de Maria, mãe de Marcos, né? Havia uns irmãos ali reunidos, havia uns irmãos que estavam orando, havia uns irmãos que estavam orando pela vida dele, né? Então ele se dirige até aquela casa, né? Isso mostra que a nossa direção, os nossos olhos, tem que estar para o altar do Senhor. Se você está nessa quarentena e dando graças a Deus que não está tendo culto, ou não está nem se importando se está tendo culto ou não, ou se você não sente falta alguma da igreja, talvez você vá para casa. Talvez você está curtindo realmente, está separado de Deus. Cuidado, porque nós vivemos numa geração que tem uma mente de Roma. Nós vivemos numa geração que não consegue ver problema algum em bater, em ser violento, em quebrar, em destruir, em funcionar com a cabeça do capeta. Ninguém se preocupa se isso causa mal ou não, se isso vai denegrir, se você vai morrer, se não vai morrer, foi mais um. Mas quando estamos dentro da mente de Cristo, como as coisas elas são importantes para nós, então se importe em viver uma vida genuína, verdadeira. Se eu pudesse voltar um pouquinho sobre o cuidado que eu acabei esquecendo, né? Quando nós olhamos para Marcos, eu até coloquei como leitura complementar aqui. Quando Jesus vai lá na casa de Jairo, né? E Jairo fala, meu filho ele sofre de distúrbios, ele se joga na fogueira, ele se machuca, ele se corta com a faca, eu não sei mais o que eu faço, eu estou cansado. E Jesus fala, não, tenha bom ânimo, eu vou fazer algo. O que o pai daquele jovem fala? Jesus, ajuda-me a crer. Né? É tão lindo esse texto que vale a pena ler. Vamos lá para Marcos, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui. Os irmãos, eu vou estourar um pouquinho o tempo hoje. Marcos, capítulo 5. Cadê aqui? Marcos, capítulo 9, de 21 a 24, tá? E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto, né? E ele lhe disse, desde a infância, o pai falando. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Parece estranho o que o pai do menino fala, mas é exatamente isso que eu quero dizer, e eu entro com o gancho da casa de Maria. Nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos o agir do Senhor, nós vemos as coisas maravilhosas que Deus faz, nós vemos como Deus é Pai, como Deus é amoroso, mas nós não cremos com a mente de Cristo. Nós não cremos da forma como deveríamos crer. Muitas vezes somos religiosos. Por isso que muitas pessoas falam, ai pastor, eu já não acredito mais na conversão do meu marido, eu já não acredito mais que meus filhos vão mudar, eu já não acredito que Deus possa agir. Ainda há pouco conversava e uma conversa à toa aqui em casa disse, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Eu disse com toda certeza. Porque aquele pai, ele sabia exatamente que aquele filho desde a infância vivia dessa forma. Ele não cria, porque era uma coisa que ele já tinha absorvido. Esse menino vai ser assim pro resto da vida, perdão. Mas o que Jesus fala para ele? Se você crê, tudo é possível que crê. E que ele fala? Então me ajuda a crer. Olha, o que aconteceu na casa de Maria é exatamente isso. Pedro vai lá, bate na porta, e quem abre a porta é uma empregada da casa chamada Rode. E aí, interessante sobre a Rode, porque a pergunta que eu queria fazer é, quem é o mais crente da história? Havia um grupo de pessoas orando, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro da cadeia, Senhor, tenha misericórdia do teu servo, precisamos dele, um povo orando. E aquela mulher ali era uma empregada.
crendo, não, Senhor, faça com que os meus patrões tá pedindo, ajuda os meus patrões, ouve a oração dos meus patrões, né? E orava, e de repente alguém bate na porta, né? Abre a porta, é o Pedro. Aquela mulher fica alegre, ela fica absurdamente alegre, ela fala assim, olha, que lindo, vocês estão orando e Deus já respondeu. Aquela mulher creu, ela creu. É tão maravilhoso quando você tem uma mente de Cristo, porque as coisas simples, elas acontecem da forma como se é contado. E aquela mulher, então, ela vai até os seus senhores e diz, olha, vocês acabaram de orar e Pedro está aí na porta. E olha o que eles respondem, e é por isso que eu vou usar a versão católica, né? Tendo recebido, no 12:14, tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali, diante do portão. Então disseram-lhe, está louca. Né? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então, é o seu anjo, concluíram. Né? Pedro, porém, continuava a bater. Afinal, abriram e vendo, ficaram estupefatos, ficaram assustados, maravilhados. Né? Aquela mulher, ela creu e as pessoas que estavam orando, não. O que nos mostra que muitas vezes estamos diante da presença de Deus e nós o confrontamos com a nossa falta de fé. Nós estamos diante da presença do Senhor e desistimos porque desde a infância as coisas eram assim. Olha, nós temos que ter uma mente renovada, nós temos que ter uma mente restaurada, nós temos que ter uma mente livre. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa, com a pastora Maristela, sobre perdão, que muitas pessoas não conseguem avançar em Deus porque elas estão presas em coisas que elas não conseguiram liberar de suas vidas, mágoas, e suas orações não são mais ouvidas e nem são contabilizadas diante de Deus, porque Deus ele é justo. Nós não podemos chegar diante do Senhor dizendo, olha Deus, eu não creio, mas se tu tens algo para fazer, faça logo. Porque Jacó veio com essa proposta, se tu me abençoares, eu darei o dízimo, né? Se tu fizeres isso, eu farei tal coisa. E Deus levou Jacó para uma escola da vida extremamente delicada, e no final falou, eu faço, mas eu tiro a tua força, porque a tua força te empurra para Roma, o teu ímpeto te empurra para o mundo, a tua natureza te afasta de mim. São tantas coisas que esse texto ele nos traz de revelação, porque enquanto havia uma igreja gloriosa orando ardentemente por Pedro, ali a poucos metros, a pouca distância daquela cadeia, havia um grupo de pessoas que estava passando a hora. Mas isso não quer dizer que Deus não escutou a oração deles, porque Deus tinha um propósito na vida desse homem. Deus tinha um propósito. Se as pessoas que hoje não conhecessem a Jesus dependessem da sua oração, se as pessoas que hoje não conhecem o Evangelho dependessem da tua atitude, da tua mente, será que elas seriam alcançadas? Será que elas seriam conquistadas? Será que as cadeias que elas estão presas seriam visitadas por anjos e elas seriam libertas? Será que a sua oração da madrugada, será que a tua oração do dia, será que o momento que você clama ao Senhor é de uma pessoa que realmente crê que Ele pode mudar todas as coisas? Porque aquela empregada creu, mas as pessoas não. Você tá louca? Eles disseram. Então é um anjo. Tem até um grupo de teólogos que diziam que aquela igreja primitiva acreditava em anjo da guarda. Nem vou comentar sobre isso. Ali é uma expressão realmente de alguém que está tirando barato, um sarcasmo. Não, você tá louca, imagina, Pedro nunca sairia daquela prisão. E é aqui que nós ofendemos a presença de Deus, é aqui que nós constrangemos o Espírito Santo, é aqui que nós não permitimos que a nossa mente seja rompida com esse sistema diabólico que nos limita a acreditar apenas que os nossos olhos estão vendo. Nós temos um Deus que pode fazer portas se levantarem automaticamente. Pastor, conta uma coisa que eu não tenha visto. Pois é exatamente isso que nós estamos falando isso. Como que Deus pode revelar coisas maravilhosas se estamos que nem Nicodemos, que não entendemos o que é nascer no Espírito? Como que Deus pode trazer para nós uma revelação da palavra? Estamos mastigando o que estamos lendo? Estamos reproduzindo o que outras pessoas estão falando? O Senhor quer nos mostrar coisas sobrenaturais. Um anjo entrou na cadeia e desbaratinou várias e várias camadas de segurança. A segurança mais absurda que havia naquele momento, que era a segurança de Roma, o Império Romano não foi capaz de resistir a um anjinho sequer.
Eu imagino que o anjo tinha cabelo enroladinho, loiro, duas asinhas lindas, que um rosto muito terno. E ele não foi capaz de vencer a ternura desse anjo. Então, deixa eu ver o que está faltando aqui, que é muita coisa para falar, irmãos, me perdoa. O nosso silêncio, né? Como o nosso silêncio, ele é terrível. Então, o que Pedro ali está nos trazendo é que ele chega para aquelas pessoas, e eu concluo por aqui, tem mais coisa para falar, mas eu não vou conseguir falar, né? O que Pedro está querendo dizer é que quando ele chega ali naquela casa, ele não foi ali para tomar uma água, tá? Ele não foi ali para se esconder, ele nem ficou ali. Ele sabia que o que tinha acontecido era algo que a igreja tinha clamado e intercedido ao Senhor. A igreja tinha pedido algo a Deus. Ele sabia que era a resposta de oração. Então, ele foi ali dizer, olha, a oração que você fez, eu sou a resposta. Estou livre. Então ele chega naquela casa, depois de passar tudo, ele simplesmente fala, olha, avisa Tiago, irmão de Jesus, e avisa os apóstolos o que aconteceu. Deus tá agindo assim agora. Deus está fazendo porta levantar, Deus está... Olha, nem as cadeias podem nos segurar mais. Então fala para todas as pessoas não terem mais medo. Avancem, fale do evangelho, saiam de suas casas, porque elas se reuniam nas casas escondidas. Pelas madrugadas, com medo de falar em voz alta e ser pegas pela guarda romana. Olha, eles não têm que ter medo, confiem no Senhor, confiem em Deus. Ele está ali para dizer, ele foi ali para falar. E o nosso silêncio, como ele vai na contramão de Pedro. Porque Deus tem feito tantas coisas na sua vida. Deus tem feito tantas coisas na sua casa. Deus tem feito tantas coisas diante dos teus olhos. Você está vendo o que Deus está fazendo através das lives. Eu nunca imaginei que Deus pudesse fazer as coisas que Ele está fazendo, transformar coração de pais, transformar coração de mães, de filhos, curas. Nós temos visto isso acontecer de forma quase que milagrosa, sobrenatural. Nós estamos vivendo praticamente uma ficção científica nos dias de hoje, mas os nossos lábios estão calados, nossos lábios estão fechados, porque nós estamos como aquela casa que ora, mas não crê. Nós estamos como aquelas pessoas que estavam ao lado de Pedro, que confessava que Jesus é o Senhor, mas tinha prazer no derramamento de sangue. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de uma vez por todas. Tem um texto aqui que eu estou querendo lembrar. Por que eu marquei ele? É Marcos 5. Ah, tá. Mas aqui já passou já. É quando Jesus... Irmãos, eu falei duas coisas erradas. Eu falei que era o filho de Jairo, mas não é filho de Jairo, é o pai da criança que era lunático. Que agora sim eu queria falar, perdão, eu falei os textos enrolados aqui. Agora sim a filha de Jairo é aquela menina que morre, né? E Jesus então ele entra na casa e pede para ela, o pai e a mãe tá ali, ele ressuscita ela. E o que eu queria falar sobre esse texto é que no final ele fala para os pais, dê algo de comer para essa criança, né? Eu ia fazer uma referência sobre o cuidado de Deus, que eu falei lá no início, né? Coloque as sandálias, calce, né? Mas já passou. Feitas as correções aqui. Mas como nós precisamos nos posicionar com uma mente, como nós precisamos nos posicionar de uma forma verdadeira diante do Senhor. Deus tem feito muitas coisas, irmãos. Deus tem agido. Existe uma igreja que ora. Existem homens e mulheres que estão orando para que as coisas aconteçam, para que algo venha de forma sobrenatural sobre as vidas. E Deus está ouvindo a oração. E de repente eu posso ser o porta-voz, eu posso ser aquele que pode chegar para você e dizer assim, olha, Deus fez isso. E você não acreditar. Porque a sua mente ainda está na mente de Roma, ainda está na mente de São Paulo, a sua mente ainda está presa nas coisas desta vida, desse mundo. Talvez você está tomado do seu trabalho, tomado do seu estudo, do seu conhecimento e não consegue compreender as coisas que Deus está fazendo e nos mostrando de forma sobrenatural. O que eu quero dizer nessa tarde é que nós precisamos ter uma nova mente, uma mente de Cristo, uma mente que possa compreender tudo o que Deus está fazendo. Deus pode abrir prisões, Deus pode fazer sobrenaturais, coisas acontecerem. Mas uma das coisas mais difíceis é a conversão do coração de um homem e de uma mulher. Não sejamos como uma casa que ora de forma vazia.
Não sejamos pessoas que falamos de boca para fora de Deus, mas nunca realmente vivamos a verdade do Evangelho, da palavra. Sejamos realmente como Pedro. Pedro não ficou ali. Ele foi, bateu na porta e disse, ó, a oração de vocês foi ouvida. Tô indo. Ninguém sabe para onde ele foi. Na verdade, Pedro desaparece, né? Porque ali começa depois a contar a história de Paulo. Nós só vamos ver Pedro lá na frente. Ele foi para algum lugar, mas com certeza, com muita ousadia em Deus. Porque Deus assim queria. Deus nos quer libertar desse mundo, quer nos libertar dessa mente, quer nos libertar desta vida. Permita que o Senhor trabalhe sobre o seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo que a Aninha de Goiânia está mandando um monte de palavra. Aninha, não é assim não, fica só ouvindo. Senão a pessoa que vai ver aqui atrapalha ela na compreensão. Amém, irmãos? Eu não vou orar porque eu já estourei o horário aqui, mas que você tenha uma mente de Cristo, que você tenha uma mente transformada, que você tenha uma mente renovada, que você realmente seja um homem, uma mulher de Deus, que compreende todas as coisas que o Senhor tem feito. Amém? O Senhor quer fazer muito mais com nossas vidas, por nossas vidas. Mas eu consigo dizer para vocês com toda certeza, havia uma crente naquela casa, e era a Rod. Amém? Que você seja também a Rod da sua casa. Deus te abençoe, essa live vai ficar salva. Mais tarde, às 17h30, nós temos aí a live com as crianças. Coloque as crianças aí para poder participar. Aí a Aninha que está nos vendo vai poder fazer também as aulas com a mãe dela, com o pai dela. E você que tem criança em casa, recomende essas lives para os seus filhos, tá bom? Seja um instrumento de Deus. Não seja como uma casa que ora e não crê. Que Deus te abençoe, tá? Fica com Deus, a paz.